Mais um ano em alto nível, o Palmeiras mostrando qualidade. Falei do Paulistão, falei também do título brasileiro e teve a Recopa Sul-Americana. O Palmeiras conquistou títulos, mostrou excelência no seu futebol, se reinventou quando perdeu um jogador importante como Rafael Veiga. E o Chico Garcia relembrou bem pra gente toda essa história. Aliás, Chico, o Palmeiras com o Abel Ferreira, desde que ele renovou o contrato, essa continuidade de trabalho tem feito muito bem a equipe. Bem, Renata, o Palmeiras termina o ano do jeito que começa, né? Ele começa e termina sendo campeão e ele enfrentou, acho que isso é o mais importante dessa temporada, ele enfrentou percalços complicados. Porque foram duas eliminações nas Copas em que a gente apontava o Palmeiras como grande rival ali do Flamengo para poder conquistar, seja uma Copa do Brasil ou uma Libertadores, e acabou ficando pelo caminho, né? Num jogo lá conturbado contra o São Paulo, com problemas da linha do VAR lá que não foi traçada, a CBF o impedimento que não foi checado e deram um pênalti no Caleri na sequência. Exato, e depois a CBF admitindo o erro, inclusive, que a linha não foi traçada no impedimento, e aí uma eliminação para o Atlético Paranaense depois. Então, duas quedas importantes em que você daqui a pouco desestabiliza o ambiente. E aí eu tenho para mim muito a cena do Abel Ferreira reunindo o grupo e dizendo assim: parabéns para os nossos adversários, eles não têm nada a ver com isso. O que nós temos agora são 13 finais. 13 finais para conquistar o título que ainda nos falta, que era o Campeonato Brasileiro, porque não adiantava olhar para o passado, fomos eliminados, não sei o quê. Você tinha que pensar no futuro, no agora, na verdade, que era o campeonato vigente. E o brasileiro, o Abel Ferreira ainda não tinha. E ele conseguiu unir esse grupo a ponto que o Palmeiras foi dali até Num bater prêmio de consolação campeão. seria o brasileiro? Não dá para falar isso. Não, prêmio de consolação nunca. Eu tenho medo, que você sabe, eu tenho medo de morrer e não ser campeã brasileira, de não ver meu Colorado levantando esse título. Não, já ganhou 3 vezes, mas eu ainda não tinha consciência. Ronaldo, ela tem o título, não tem? Tem, mas se juntar mais 10 vice, dá um. Dá o título. Vamos pedir isso, vamos pedir na justiça, no CBF, não é? Lançar uma petição, não é? Tem um vice que dá pra pedir, hein? Tem um de 2005 aí que a gente poderia reclamar. A gente tem um monte de pode ceder um. Então pede também, entra na petição. Agora, Assunção, eu não contabilizei quantas vezes você subiu no cadeirão da liderança. Foram muitas. Mas impressionante, você chegou aqui no programa já dominando o topo da tabela do Brasil. Renata, mas teve gente que teve a possibilidade de subir e não quis. Tava sem confiança. Na vida, o arrependimento sempre aparece. Ô, Dani, Tava sem confiança. não tem aquele negócio de, o trem passou, sobe no trem. Sobe no trem. O trem não volta. Mas não, Na janela no corredor, mas sobe no trem. Lá no sul eu conheço essa com cavalo. Cavalo encilhado. Cavalo passou encilhado. Monta. A pior vergonha não é nem Você subir. perdeu a oportunidade. A pior vergonha é nem subir, é colocar um banquinho. Posso falar uma coisa? Comemorar com um banquinho desse Olha só, posso falar uma coisa? A gente tá falando do título do Palmeiras, que é o principal rival da vida dele. Como ele foi esmagado pelo Palmeiras, ele leva pro outro lado. Eu tive orgulho desse vice, falei aqui, comemorei, comemoro. Pro Inter foi muito bom, foi muito legal. Agora, pro Palmeiras foi melhor ainda, Assunção. Exato, Renata. O bom é ficar em 4º lugar, em 5º, em 6º, em 7º, 8º. Desde quando esse rapaz aqui me chamou, falou que tinha falado com você, que eu participaria desse programa, eu já fiquei muito feliz. E já cheguei no cadeirão, já. E foi o ano tortinho. Como me O faz Everton Guimarães, ele fala que ele fica com ódio de você, porque não sei por desde quê. que você apareceu aqui no Jogo Aberto, outros times perderam espaço, como o Atlético Mineiro, por exemplo. E você não, você sobrou na foto. Everton, o Palmeiras, o Brasileirão, por exemplo, a campanha do meu Inter foi linda, mas a do Palmeiras foi irretocável. Renata, eu não tô aguentando mais. Parece que Eu ele não tá tô com aguentando sono. mais. O quê? Tá difícil, tá muito difícil pra mim, sabe? Porque o que acontece é que os anos vão passando, enquanto o Abel, depois que o Abel chegou ao Palmeiras, os anos foram passando, e o sofrimento dos rivais
foi só aumentando, só aumentando. Agora, brincadeiras à parte, o grande problema nessa história toda foi a chegada exatamente do Marcos Assunção. Nós precisamos desenvolver um estudo, desenvolver um trabalho para ver se puxa o tapete e derruba, porque eu acho que o Zica, depois que chegou ao programa, aí que o Palmeiras deslanchou mesmo. Mas nós vamos conversar, Zica. Nós teremos a oportunidade de falar e vamos tratar desse assunto. Agora, Renata, é curioso, né? É uma temporada em que o Palmeiras, por exemplo, o Veiga sai do time quando todo mundo pensa que esse time vai perder muito, porque o Veiga estava jogando demais, aí o Scarpa toma conta da posição, o Scarpa já vinha bem, mas aí toma conta da posição, aí cresce o futebol do Zé Rafael, aí o Marcos Rocha começa a voar na direita, e aí o Gomes toma conta da defesa, o Everton nunca oscilou, e esse time numa consistência absurda. Eu, durante toda a temporada, briguei muito com os colegas que falavam que o Palmeiras era só força mental. Força mental não era. Isso era um ponto que o Palmeiras tinha de muita evolução, mas não. É organização, Renata. É trabalho, é automatismo. É um trabalho muito bem feito de um cara que é bom nas estratégias, que é o Abel, e que é excepcional também dentro do vestiário. Mas como é que você sabe? Eu sei, porque a gente fala com pessoas que trabalham no Palmeiras. Eu tenho um colega que trabalha no Palmeiras que fala que é um absurdo o que esse cara faz no vestiário. Então o Palmeiras, por mais que tenha... O Ronaldo falou de prêmio de consolação. Quisera qualquer torcedor do Brasil ter o seu time com prêmio de consolação todo ano, ganhando um campeonato brasileiro. E mesmo que vire chacota a questão do Mundial... Todo torcedor gostaria. Você pode perder todo ano o Mundial, mas para você chegar ao Mundial, você precisa ganhar Libertadores. E aí, para chegar no Mundial, tendo ganhado Libertadores, todo torcedor quer, Renato. E nem todos conseguem. Everton, tem que se conformar porque esse ano está consolidado, títulos bem conquistados pelo Palmeiras. E a gente viu que depois do Rafael Veiga, quando ele deixa o time por lesão... Aí o Abel encontrou até o Mike como solução, o Endrick apareceu no final também, Merentiel, o Flaco Lopes, enfim, vamos mostrar esse time base do Palmeiras, o que mais jogou na temporada. A gente tem aqui no telão essa arte para poder relembrar, não é? Goleiro absoluto, o Everton, e o Lomba, quando entrou, sempre bem, não comprometeu. O Marcos Rocha, titular, mas o Mike também era uma opção constante para jogar ali ou até no ataque. Murilo e Gustavo Gomes, e ainda com o luxo do Luan na reserva, não é? Um jogador bem cotado, um jogador importante. O Piquerez na esquerda, deu poucas oportunidades, por exemplo, para o Jorge, mas aí a gente viu o Vanderlan aparecendo aí no final. Danilo e Zé Rafael, uma dupla de volantes inquestionável. O Rafael Veiga, o Scarpa, o Dudu e o Rony, que jogou como titular, como centroavante. Então foi uma equipe muito bem organizada pelo Abel Ferreira e que se comportou, Denilson, de uma maneira exemplar ao longo da temporada. Tanto que nas eliminações tem até mais reclamações com a arbitragem do que com o futebol praticado. Eu vou me permitir, Loirão, falar desse zagueiro que jogou muito. Ele chegou no Palmeiras e, assim, eu particularmente não acompanhava o trabalho dele. Foi uma surpresa, uma boa surpresa, porque se falou da lesão do Luan e aí deu espaço para ele. E ele parece que joga no Palmeiras há muito tempo. O Everton, seguindo o raciocínio dele quando ele fala do crescimento do Scarpa. Acrescento mais um detalhe. Ele coloca o Maicon para jogar como um ponta-direita. O Maicon estava jogando tão bem, em alguns momentos da ausência do Marcos Rocha, que ele falou, peraí, esse cara eu preciso colocar para jogar. Em algum momento ele fez isso com o Scarpa também, né? Como começou a jogar o Scarpa de lateral e tal. Sim. E aí o Maicon termina praticamente a temporada jogando como um ponta-direita. À frente do... E fazendo gols. Fazendo gols, sendo importante. O Scarpa, ele jogou de lateral contra o Chelsea no Mundial. E aí ele centraliza né? Porque ele teve que centralizar e dar um pouquinho mais de liberdade pro Scarpa. E aí esse lado direito com o Mike na reta final. Então foi assim, foi um Palmeiras que dentro do maior problema, que é a derrota, que é, né, conquistar títulos, ser eliminado de competições importantes, os caras se fortaleceram. Esgarbo, como é que você vê esse Palmeiras que mais um ano brilha e é protagonista no futebol brasileiro? Além dos destaques aqui que a gente já escutou, para mim um ponto muito importante do Palmeiras, assim, não só nessa temporada, mas também nas últimas, é que a partir do momento que começou
olhar com mais carinho para a base, é um Palmeiras que foi descobrindo novos jogadores, assim, novas funções. O Danilo, por exemplo, é um cara que essa temporada eu acho que foi um pouco abaixo. Realmente acho que foi assim. Ele jogou muito bem no Paulistão depois, aí foi pra seleção e caiu um pouco. mal. Que até teve aquela questão do Abel, que foi uma polêmica gigantesca. Só que aí a gente pega o Palmeiras, uma temporada exemplar, mais uma. Aí pra temporada que vem tem um moleque assim crescendo que tá jogando muita bola, vai render tanto aqui, ó, financeiramente quanto futebolisticamente, que é o Endrick. Então as coisas vão dando certo e o Palmeiras vem colhendo frutos. O Abel soube escalar esse time de maneira assim também perfeita. Marcos Rocha, por exemplo, lateral assim que há muito tempo vem jogando bem no futebol brasileiro, esse ano foi cotado em Copa do Mundo. A gente discutiu aqui, pô, será que ele não merecia ir para a Copa no lugar do Dani Alves? Enfim, é um time que vai se encaixando, vai se reinventando assim com o tempo, vai perder uma peça agora que é o Scarpa, só que com certeza chega um cara assim para repor. Ronaldo, como é que é ver o principal rival da vida, campeão brasileiro, campeão paulista e da Recopa? Cuidado, eu gostei mais quando caiu da Copa do Brasil e quando caiu da Libertadores. Eu comemorei mais. Assim, a minha comemoração foi ampla. E sobrou pro Palmeiras... As únicas comemorações, né, no ano. Foi, verdade. E até a saída de alguns jogadores também eu comemorei. Esqueceu o Mundial, De quem? que o Palmeiras caiu. É que você falou só dessas duas. É, que são só duas que você comemorou. Não combina, Palmeiras e Mundial não combina. Palmeiras e Mundial. Agora, uma coisa que eu reparei nesse time do Palmeiras, que vocês se atentaram a isso também, tenho certeza. Sem um 9, né? Praticamente. Porque se você for ver o Flamengo, tinha dois caras com 9 que pisavam na área. O Rony já é 9, Não é 9, não é Até 9. tentou, não é? Até tentou. Não, mas o Rony... O São Paulo, dois caras que pisavam na área, tipo um centroavante 9, que São Paulo tinha. Corinthians tinha também. Teve o Yuri. E no caso do Rony, ele é pelas... Não é mais. Ele inventou. Ele conseguiu fazer. Ele inventou 9, Mas a partir do momento que tirou o Rony dali de 9 e Ajuda ele, colocou... porque ele não tá conseguindo. Que colocou pra jogar de ponta, ele jogou mal. Tá, mas tem uma coisa, o gol Mas mais ele é bonito nove, do é isso que Campeonato eu queria dizer. Brasileiro foi aquele de bicicleta do Rony contra o Fluminense. Acho que ninguém discute isso, se alguém lembrar de outro. E o Rony funcionou muito bem como centroavante. Por exemplo, lá atrás eu vi o Eduardo Cudê fazer isso com o Thiago Galhardo, que era um meia, e virou centroavante e chegou até na seleção Melhor brasileira fase por da isso. vida dele. Então, às vezes o técnico também tem que perceber que a opção melhor talvez não seja alguém com a posição de origem, e sim um improviso que pode funcionar. Eu ia chegar aí. Olha só, tem números do Palmeiras. Tem números aqui também. O quê? Lateral direito. Era lateral direito, eu não comecei. Não, você... Era o único lugar que tinha pra jogar assim com os caras. Eu não consigo imaginar. Bom, velocidade ele sempre teve, né? Isso é verdade, Dedê? Mentira, pegadinha. A Renata, velocidade ele sempre teve. Mas era. Ele era um robozinho. Tem razão. Era. Hoje esquece. O pique que você deu foi em Diadema pra pegar um pipa. Olha só, gente, aqui tá o resumo desse ano do Palmeiras. Quantos pênaltis? 74 jogos, 48 vitórias, 19 empates, 7 derrotas, uma na prorrogação. Qual, Ronaldo? De 215 pênaltis no ano. 142 gols marcados. Aqui os pênaltis estão incluídos entre os gols marcados. E o que perdeu? O Veiga, né? Não tá bem, não. 50 gols pênaltis no sofridos e Impressionante. campeão paulista da Recopa e do Brasileiro. Impressionante. Os números falam por Não, si só. não é, Absurdo. Denilson, não é impressionante. fora da curva? Não, só você olhar o número de derrotas, pô. Sem falar os gols sofridos, 50 gols sofridos. Pra mim é pouco. A gente pode destacar uma derrota que foi uma do Paulista contra o São Paulo, que não adiantou de nada. Então, é assustador. Impressionante. Só E as adiantou duas pra deixar do você com brasileiro. esperança, não é? E as Comprou a faixa brasileiras. de campeão paulista, comprou camisa nova. E a derrota pro Inter adiantou alguma coisa também? Não adiantou, né? Ai, coisa linda, a última rodada. Como eu terminei bem com a rápido intervalo, com felicidades que volta daqui a pouquinho. Impressionante, impressionante. Olá, torcedor do Verdão. Ainda temos mais notícias. Verdão abrirá espaço para jogadores da base em 2023. Ainda sem contratações para a próxima temporada, o Palmeiras aposta em jovens da categoria de base como uma reposição. Com boa parte do elenco mantido, Leila Pereira não deve fazer um alto investimento em novos reforços como outrora. Quinteiro, meia do River Plate, foi oferecido a Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Vasco. O Palmeiras descartou, pois Abel Ferreira entende que não há necessidade de reforços, exceto um volante canhoto. E se você é novo nesse canal, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Muito obrigada, nação palmeirense. Até o próximo.